A minha vida mudou por causa do meu trauma. Você conhece alguém que passou por uma situação de acidente, ou de abuso, ou de morte, de alguém muito próximo, ou uma situação que fez com que aquela pessoa ficasse traumatizada? É sobre isso que nós vamos refletir no vídeo de hoje. O que nós precisamos prestar atenção, o que nós precisamos aprender com os traumas. A gente não consegue passar uma borracha e apagar tudo o que nos aconteceu. Se isso fosse possível, seria maravilhoso, mas nós podemos ressignificar aquilo que nos aconteceu para que ele tome uma outra dimensão na nossa vida cotidiana. E uma coisa que é importante que a gente entenda quando a gente fala sobre traumas é que as nossas dores, elas são nossas, elas são individuais. A mesma situação que eu vivi e que uma outra pessoa viveu pode nos impactar de forma diferente. Eu posso lidar melhor com o fato acontecido ou pior. Isso depende das nossas crenças, das nossas verdades, nosso posicionamento diante da vida. Isso faz com que o nosso trauma ele seja mais profundo, dure um tempo maior, tenha um impacto maior. Então, não é o trauma que importa. Importa é o como eu vivencio esse trauma. Se eu pegar esse trauma e colocá-lo no centro da minha vida, tudo vai ficar em volta. Tudo vai ficar em volta. Se eu coloco esse trauma em um lugar específico, ele vai ocupar um espaço, mas ele vai ter uma outra dimensão. Então, é muito importante que a gente tome consciência de que o trauma é um evento indesejado que marca profundamente e emocionalmente as nossas vidas. E a gente não pode comparar os nossos traumas com os dos outros, porque cada um é um. E a gente não pode, principalmente, julgar o outro. Uma pessoa que tem um trauma com uma taruíra e a outra tem com cobra, a gente aprendeu que a cobra ela é mais perigosa do que uma taruíra. Mas o trauma é do outro. Então eu não posso dizer que o dele é menos importante porque a taruíra não tem veneno, por exemplo. Compreende? Então nós não podemos comparar as nossas dores com a dor do outro. Dor é subjetivo. O trauma é subjetivo. E não é fraqueza, não é voluntário. Marcou. Mas nós podemos escolher o que nós fazemos. E hoje, a psicologia, ela trata o trauma de uma forma diferente. Mas para esse vídeo, eu trouxe 3 livros que eu li. Eu queria entender um pouco mais sobre
a capacidade do ser humano, sobre a resiliência de nós seres humanos a passar por eventos muito traumáticos. Então eu li 3 livros sobre a guerra, sobre o Holocausto, sobre os campos de concentração. E o primeiro livro que eu quero trazer é do Viktor Frankl. Ele era um médico, ele era psiquiatra e ele foi levado para o campo de concentração. E ele perdeu sua família, mas o tempo todo ele pensava no seu propósito de vida, na sua necessidade de sobreviver para levar coisas boas para a humanidade, para impactar as pessoas a partir da sua vivência, da sua vida. E ele sobreviveu e escreveu um livro muito interessante, Em Busca do Sentido, que fala muito sobre a necessidade e a importância da gente se dedicar a uma causa maior, a um amor ao outro, a um amor a uma coisa que está fora de nós mesmos, para que a gente possa sobreviver àquela situação que é momentânea e que não sabe qual vai ser o desfecho, o desdobramento. Lá no campo de concentração, as mortes, elas eram aleatórias. Alguns padrões já eram claros. Crianças doentes, não tinha a menor chance. Algumas outras poderia ser. E ele é um sobrevivente e ele escreveu no livro dele que é preciso dedicar-se a algo maior a si mesmo, a uma causa ou ao amor a outra pessoa. E mesmo diante do sofrimento, é possível encontrar sentido. Você é capaz de ser livre para escolher o que lhe traz sentido. E, portanto, é responsável por suas escolhas. A vida sempre oferece um sentido. Cabe a nós discernir qual é o nosso. É por isso que nós não podemos viver na alienação. O segundo livro que eu quero trazer aqui é o livro da Edith Eva Eger. Ela foi uma bailarina, ela é ainda, né, porque ela está viva. Ela sobreviveu, perdeu seus pais, sobreviveu junto com a sua irmã, e isso foi muito importante para ela. Ela tinha 16 anos na época, quando ela foi enviada para Auschwitz, e ela sobreviveu, e ela foi onde o Hitler foi sepultado, onde ele dormia. Ela precisou de passar por todo um processo interno profundo para ressignificar cada dia que ela viveu lá. E ela se tornou psicóloga e começou a falar para milhares de pessoas, especialmente o pessoal a equipe das Forças Armadas Americanas, para passar a sua experiência, para passar a sua vivência. E o terceiro caso que eu quero trazer aqui, o terceiro livro, é o Diário de Anne Frank. Anne Frank, uma adolescente de 13 anos, que viveu num esconderijo, contando com a ajuda de outras pessoas. Eles viveram lá por 2 anos. E ela escrevia lá no seu diário a importância de se pensar positivo, a importância de se ter esperança, mesmo sem saber quanto tempo eles ficariam escondidos, sem saber qual seria o desdobramento. E no caso dela, o desdobramento não foi bom. Ela faleceu
O único sobrevivente da família dela foi o pai, que inclusive passou, eles tomaram conhecimento do diário dela, que ela escrevia quase todos os dias, falando, e isso passou a ser um documento importante para a história sobre uma perspectiva de quem estava vivendo aquele momento da história. Ela não teve um final feliz, mas ela conta no seu diário vários momentos felizes naquele caos, naquele lugar onde se comia o que era possível, onde as escolhas eram escassas, mas ela soube fazer boas escolhas no período que lhe foi possível. O que tem em comum desses 3 livros? Algumas pessoas podem dizer, mas o Viktor Frankl era médico, era uma pessoa adulta preparada, por isso eu peguei um homem, uma mulher e uma adolescente. Quando nós queremos, a gente sempre encontra uma desculpa boa, sempre temos uma história com um enredo bom. Mas a pergunta é se esse enredo bom, ele não é uma fantasia da nossa cabeça para justificar a nossa procrastinação, a nossa paralisação, o nosso discurso de que a gente não tem capacidade para resolver aquilo, que a gente não tem condição, que a nossa situação, ela não é boa, a situação deles não é boa, não eram boas. E uma coisa que a gente precisa entender é que nós, quando a gente compara a nossa vida com a do outro, a gente sempre acha que o outro tem mais capacidade para resolver as coisas que a gente. Quando isso não é verdade na maioria das vezes. E um segundo ponto importante é que quando nós nos damos notas, a gente sempre acha que a gente é melhor do que o outro. Parece até que tem uma incoerência nisso, né? Mas eu vou dar um exemplo para facilitar. Quando você ouve alguém dizer assim, o fulano trabalhou e estudou e fez um curso ou um concurso que é muito difícil, muito disputado. Aí a nossa tendência é dizer, nossa, mas ele é muito inteligente, eu não sou tão inteligente quanto ele. Essa é a primeira situação. Mas a segunda situação, ela é assim, eu no meu trabalho, eu me avalio como muito boa de serviço. E eu acho que eu sou muito melhor do que o outro, que recebeu uma promoção, por exemplo. Então, nos 2 casos, a nossa mente, ela mente muito. E a gente fica equivocado quando a gente pensa dessa forma. Nós temos muito potencial. Nós temos muito recurso dentro de nós que nos capacita a enfrentar as situações do dia a dia, porque a nossa vida é fruto das nossas escolhas. E mesmo aquilo que não foi uma escolha, um acidente, por exemplo, você perder um pai, você perder um filho, você perder um marido, não foi uma escolha sua. Mas a forma com que você vai enfrentar esse momento na sua vida, se é uma forma, uma roupa de vítima, se é uma forma que você vai pegar aquilo e vai trazer propósito, como foi os 3 casos que eu contei, né? Do médico que passou a fazer livros, palestras, dizendo para as pessoas que não importa qual é a situação que ela está vivendo, ela tem escolha. A bailarina
que fez da sua vida, do seu propósito de vida, atender as pessoas que estavam fragmentadas, que estavam desesperançosas, e dar uma luz, trazer uma luz, uma esperança para elas. E essa adolescente que também passou a levar seu diário para o mundo inteiro, dizendo: acredite, tenha esperança. As nossas dores podem transformar a nossa vida e a vida dos outros. E dor, todos temos. Todos temos. Algumas pessoas têm dores muito maiores que outras. Mas a forma com que a gente lida com essa dor está no nosso controle. E isso é fundamental. Porque o inferno ele pode estar dentro e o inferno pode estar fora. A gente sempre vai achar boas histórias para justificar aquilo que nós queremos justificar. E isso faz com que a nossa vida, pode fazer com que a nossa vida fique parada ou continue seguindo um fluxo bom de propósito de Deus. Nós sempre temos escolhas: lutar, fugir ou fingir. Quais são as escolhas que nós estamos fazendo? Qual é a escolha que você está fazendo? Tudo depende de como nós reagimos. Se eu achar que tudo de ruim acontece comigo, que eu sou uma coitada, eu não vou deixar de ser coitada. Agora, se eu olhar para as minhas dificuldades e entender, vai ser difícil, mas eu vou tentar, eu vou lutar, eu vou buscar recursos. E recursos nós temos dentro de nós. E a gente precisa de ter um propósito. Para que eu quero acordar amanhã? E existe dentro de cada um de nós um caminho de recursos. De que recursos eu estou dizendo? Da criatividade, da resiliência, da determinação, da compaixão, da empatia, da fé. Tudo isso são recursos que nos capacitam a enfrentar as nossas adversidades. Agora, se eu não olho para dentro de mim, como é que eu vou identificar esses recursos? Nessa semana, para você que viveu alguma situação difícil, e cada vez que a gente vive uma situação difícil, é como se a gente estivesse diante de uma encruzilhada. E eu preciso escolher um caminho. Escolha o caminho da transformação, da ressignificação, da esperança, da compaixão. E siga caminhando. Até.